Eu acho que ficou bem claro que todos expuseram aqui, independente das patologias, que o exame físico é fundamental para chegar num diagnóstico e para uma terapêutica adequada. Então, como médicos, temos que fazer um diagnóstico, um exame físico, um diagnóstico diferencial, e isso é muito importante para chegar no sucesso dos nossos pacientes. Alguma pergunta? Eu tenho várias. Na ginecologia, a gente pega muito esses sintomas, que a paciente dessas que roda muitas vezes, ela vem como se fosse uma síndrome ventral de origem vesical. Mas a gente percebe que é um hipoestrenismo, a falta do estrogênio, por essa atrofia pélvica inferior, é que está dando toda essa sintomatologia. E a gente tem surpresas positivas usando cremes vaginais e tratando isso com estrogênio e melhora muito. Então, eu vi na sua referência que não tinha essa referência aos quadros pós-menopáusicos de origem ginecológica. Então, eu queria que você comentasse esse aspecto na sua experiência. Não, eu compreendo perfeitamente. É bastante utilizado, eu mesmo uso. Lógico, a paciente que está sendo acompanhada pelo ginecologista produz um efeito muito bom, principalmente nos casos das pessoas mais idosas. Então, apesar de não estar naquela lista de tratamento, né, eu concordo que é uma ferramenta muito importante, é uma terapêutica muito importante e que melhora bastante muitos casos de síndrome dolorosa vesical. Posso complementar? Só um minuto, quero só fazer uma complementação. Olha só, doutor. Realmente o hipoestrogenismo ele vai determinar sintomas urinários. Mas a síndrome da bexiga dolorosa, do qual o doutor Hermes falou, ela é uma entidade, ela é um quadro que não está relacionado só com o hipoestrogenismo. No hipoestrogenismo pode acontecer um pouquinho de uma urgência urinária, mas não a síndrome da bexiga dolorosa. Tá? A síndrome da bexiga dolorosa é um quadro onde você tem dor importante, a micção, que não é o estrógeno que vai funcionar. Tá? Me desculpe, mesmo que ela tenha um hipoestrogenismo. Então, esse é o problema, mas não é por hipoestrogenismo. A grande maioria das síndromes de bexiga dolorosa são por síndrome dolorosa miofascial de assoalho pélvico, onde você tem pontos gatilho em transverso do períneo, levantador do ânus, às vezes até no piriforme, e que vão dar essa nictúria, a disúria. Às vezes você tem uma síndrome da bexiga dolorosa, como mostrou o doutor Hermes no caso clínico dele, onde a paciente tinha uma dor hipogástrica, onde a paciente tinha um diagnóstico de fibromialgia, e você tem tudo isso interligado. E aí você tem associado a síndrome do intestino irritável, que vai dar disúria, que vai dar urgência miccional, entendeu? Então, eu acho que, assim, focar no hipoestrogenismo é a gente ser um pouco superficial. O hipoestrogenismo, ele pode determinar uma urgência, mas não a síndrome da bexiga dolorosa. Sim. Tudo bem, mas eu quero... Sim, mas eu quero te reafirmar. O hipoestrogenismo não determina a síndrome da bexiga dolorosa. Ela pode ter um alívio, se associadamente ela tem uma menopausa, ela pode ter um alívio, mas não é uma coisa plena, tá? Bom dia. Eu não pude assistir toda a palestra, mas gostaria de saber se algum de vocês tem experiência com pacientes com bexiga actínica, com sequela de radioterapia. Eu estou recentemente com um paciente no consultório e é um trabalho exaustivo. Queria saber se alguém tem alguma coisa a comentar. Eu tenho experiência com bexiga actínica, com a cistite actínica, e uma experiência boa, né? Isso, atualmente, cada vez menos. Por quê? Porque os tratamentos radioterápicos eles melhoraram muito. Então, antigamente, saía queimando, né? E, principalmente em câncer de próstata, produzia realmente quadros de cistite actínica importante, com sofrimento muito grande. E eu tive pacientes com resultado, com tratamento acupuntural, bem satisfatório. Não de resolver completamente, mas uma melhora muito grande nos sintomas,
Lógico que um tratamento prolongado, mas melhora muito grande nos sintomas. Hoje em dia, realmente está muito fraco. Isso já faz uns 10 anos que eu acho que eu não tenho nenhum caso de cistite actínica no consultório. Tenho optado por fazer sessões diárias, praticamente diárias. Eu tenho ido 3, 4 vezes por semana, mesmo porque nenhum outro tratamento alopático tem ajudado. E quando eu associei os pontos de acupuntura com moxa na região pélvica, a resposta foi muito melhor. Você tem experiência com isso também? Sim, tenho experiência. Eu não sei a idade do seu paciente, mas os pacientes que eu atendi eram mais velhos e esses pacientes respondem bastante bem à moxa, à associação de moxa. Tá? É muito interessante, sim. E a frequência tem que ser realmente bastante intensa, né? Porque é um quadro muito grave, mesmo, muito intenso. Bom dia, eu sou o Dr. Silvio Arres, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E eu já peço desculpa de antemão, cheguei um pouquinho atrasado. Eu gostaria de perguntar para a doutora Thelma, eu tenho tido alguns casos de dor pós intervenções cirúrgicas, né, na região pélvica com formação de aderências. E a gente sabe que é uma encrenca, né? Eu queria saber se ela tem alguma manha especial. Bom, Silvio, bom dia, obrigado pela pergunta. Você chegou um pouquinho tarde, realmente, e eu falei das aderências. As aderências são uma das causas de dor pélvica crônica. Muito mais mito do que realidade, né? Existem trabalhos que mapearam as aderências e o local da dor da paciente e foi feito a videolaparoscopia. E uma das coisas era, primeiro, o número de aderências ou o local não era compatível, não batia com o local da dor da doente, e muitas vezes você tem aderências enormes e a paciente não tem dor. Então, eu penso assim, quando a gente fala de dor na realidade, a gente tem que lembrar que essas pacientes, homens ou mulheres, eles têm uma sensibilização central, eles têm uma resposta à dor neurologicamente diferente de quem não tem dor. Então, os quadros normalmente são repetitivos. Por exemplo, a paciente da aderência, eu tenho pacientes que já fizeram 10, 12 videolaparoscopias, que cada vez que você faz uma vídeo, você até determina uma aderência a mais, e a paciente continua com a mesma dor. E muitas vezes, eu de novo, parece que eu tenho uma coisa que repito, mas muitas vezes é uma síndrome dolorosa miofascial, de ilho-pessoas, de reto do abdômen, que determina aquela dor abdominal constante, né? E que não passa, mas que deu uma aderência, e assim como o paciente que vai no Dr. Hermes com N exames, todos normais, e ele quer uma causa para a dor dele, a paciente que tem uma dor abdominal, ela quer uma causa. E aí aparece um focozinho, o cara fala, é uma endometriose, é uma aderência, vamos operar, e o problema continua, o problema persiste. Eu acho que o importante é realmente a gente pensar num todo, a gente pensar na reabilitação física desse doente, mudar hábitos, isso foi dito por todo mundo aqui, e repensar em aderência, congestão pélvica, endometriose, porque eu acho realmente isso. Da minha experiência, eu tenho 15 anos onde eu estou à frente de um ambulatório de dor pélvica, de dor abdominal pélvica e perineal no HC, onde a gente não vê nenhuma melhora desses doentes que foram submetidos a videolaparoscopias, que trataram um monte de vezes a endometriose, algumas realmente têm uma melhora, algumas até se curam, mas que continuam com uma dor semelhante a antes da primeira cirurgia e que estão lá no meu ambulatório com dor há 10, 12, 15, 20 anos. Né? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta de uma maneira bem pontual, aderência não é igual a dor. Né? Se essas pacientes continuam com dor pós-cirurgia, elas não tiveram uma boa indicação cirúrgica e procurem outro lugar, porque a dor está em outro lugar. Só voltando, complementar da moxa que você falou, eu lembrei que tem um estudo chinês realizado para incontinência urinária, que após o tratamento sistêmico com agulha, eles fazem a moxa no VC4, 30 minutos de moxa,
todo dia, por 10 dias consecutivos, faz a pausa de 2 dias, repete o ciclo, faz 3 ciclos de 10 dias consecutivos de moxa, com melhora de 70% a 80% de incontinência urinária. Então, moxa no VC4 é muito importante também. Laércio Martinez, de Campinas, é para a doutora Thelma. Eu fiquei curioso em saber qual a frequência que a senhora usa. Geralmente, eu vou na intensidade, eu uso 2.100 Hz, e a intensidade é aquela que o paciente suporta. Tá? Mas eu uso a frequência alternada de 2.100. Só pedir um comentário a respeito da palestra da Silvana. Eu vejo que não tem como se tratar a vulvaginite de repetição sem acupuntura, porque a vulvaginite de repetição não é um problema que é um agente mais agressivo, que não responde aos antibióticos. Não, o problema é o hospedeiro. É uma deficiência localizada na imunidade. E a única ferramenta que eu conheço que consegue ter esses resultados é com a acupuntura. Então, eu acho que falta um pouco de divulgação dessa ferramenta, porque eu que já fui responsável pelo ambulatório de infecções lá até o ano de 2000, é impossível se tratar sem acupuntura. Você não sai do lugar. Então, vamos encerrar essa mesa de ginecologia. Acho que a gente está começando bem o congresso, né, com bastante temas diferentes dentro da ginecologia. Acho que a gente poderia até ter usado o termo uroginecologia dentro do bloco. E um bom congresso a todos. A gente se vê até sábado à tarde, se Deus quiser. Tudo de bom para vocês.